Olá, eu estou enviando esse relato para o canal. Você pode me chamar de Maria. Eu prefiro me manter anônima, pois a experiência que eu tive foi algo assustador. Mesmo após tantos anos, ainda é difícil falar sobre o que aconteceu. Foi em um povoado no interior do Espírito Santo, no ano de 1999. Naquela época, eu morava na capital e recebi uma proposta para trabalhar como professora em uma escola. O salário era muito bom. E como eu estava solteira e ainda morava na casa dos meus pais, eu aceitei a proposta. Eu me mudei para esse povoado. De começo, eu morava na casa de uma colega de trabalho que me cedeu gentilmente a sua casa até eu conseguir uma casa para alugar, que por sinal naquela época era muito barato. Após 2 meses, eu consegui uma boa casa para alugar. A dona dela era uma senhora, uma imigrante italiana que chegou ao Brasil na década de 50. Eu, pouco a pouco, fui fazendo a minha vida e até mesmo estava planejando comprar um carro. Porém, uma certa noite, tudo iria mudar. Eu me lembro que em uma sexta-feira, uma colega de trabalho estava completando aniversário e me convidou para jantar em um restaurante. Porém, ela não gostava de muita frescura e nada pomposo. Nós decidimos que cada um iria pagar a sua conta, porém levamos presentes para ela. Esse restaurante era o único que tinha naquele povoado. Por sinal, era muito bom. Foi para mim uma grande oportunidade, pois havia um rapaz que eu estava interessada e ele iria também para essa festa. Nessa dita sexta-feira, eu fui para o restaurante. Era 8 horas da noite. Lá nos encontramos para o aniversário. Porém, eu fiquei chateada ao saber que o rapaz que eu queria ficar não ia poder estar naquela noite, pois ele teve um imprevisto. Então começamos a nos divertir, comer e conversar. O tempo foi passando até que eu vi que já era quase 11 horas da noite. Apesar que no dia seguinte eu não iria trabalhar, eu resolvi voltar um pouco mais cedo, pois eu teria que corrigir algumas provas de alunos, limpar a casa e fazer algumas compras. Então eu me despedi de todos e fui para casa. Esse restaurante ficava na beira da BR, a uns 200 metros da minha casa. Eu fui caminhando tranquilamente. Naquela época não havia perigos de assalto, não era como hoje em dia. Eu fiquei despreocupada e os meus colegas também estavam despreocupados, pois o povoado que vivíamos era muito pacato e seguro. Havia também alguns postes de iluminação e o céu estava bastante estrelado. No trajeto, eu teria que passar por uma praça que ficava praticamente em frente à minha casa, mas antes disso havia um atalho. Esse atalho era um terreno que estava limpo, porém de ambos os lados havia matos, e na minha frente eu conseguia ver a rua que era da minha casa. Eu estava caminhando passando por aquele terreno quando eu comecei a escutar barulhos estranhos que vinham de dentro do mato. Nesse momento eu fiquei com medo, porque eu pensei se tratar de um touro bravo que estava solto por ali. Mas o que eu iria descobrir era que era algo muito pior. Eu comecei a apertar o passo e aquilo foi se aproximando. Então eu corri. Eu corri o mais rápido que eu podia. Faltava só 20 metros para eu chegar em minha casa. Quando eu cheguei na porta, eu olhei para trás. O que eu vi foi algo chocante. Eu vi saindo de dentro do mato um animal todo deformado, que parecia andar apoiado nos cotovelos. O bicho tinha o tamanho de um jumento ou talvez até maior. Uma cabeça canina, mas que lembrava de um morcego, com orelhas grandes e pontudas, dentes projetados para fora, olhos extremamente vermelhos e patas traseiras arqueadas e grandes. Eu entrei em casa e me tranquei. Eu corri até a cozinha. Apaguei as luzes, mas para o meu pavor, aquele bicho chegou e começou a dar voltas ao redor da minha casa. Foi então que ele parou e começou a fuçar por debaixo da porta da cozinha. Eu acho que ele sentiu o meu cheiro. O bicho então começou a dar patadas violentas na porta da cozinha. Eu comecei a gritar por socorro, porém o vizinho mais próximo acho que estavam 100 metros de distância. As patadas eram tão fortes que a casa toda tremia.
Foi quando eu percebi que sua intenção era literalmente derrubar a casa comigo ali dentro. Parecia loucura, mas foi o primeiro pensamento que me veio à mente. Ou seja, se eu ficasse ali, eu iria morrer. Se eu tentasse sair da casa e pedir ajuda, aquele monstro provavelmente iria me alcançar sem dificuldades. Eu pensei que eu iria morrer naquela noite. Foi quando um pensamento muito forte veio à minha mente. Algo me dizia para que eu fosse para debaixo de uma mesa de jantar, que estava rente à parede. Eu fiz isso e aquele bicho continuava esmurrando a porta até que algo terrível aconteceu. O bicho fez com que a parede da cozinha quebrasse e o teto da cozinha veio abaixo. Acredite se quiser, aquele animal tinha uma força descomunal. Eu pude ver de perto que o bicho tinha mais de 2 metros de altura e era muito forte, uma força bestial. A mesa da cozinha me protegeu dos escombros, porém, os escombros não me deixavam sair dali de baixo, mas me serviram de escudo para me esconder daquela terrível criatura. Eu escutei aquele bicho indo até a sala, quebrando tudo, e foi até o meu quarto. Ele parecia estar me procurando, porém, depois de um tempo, ele foi embora urrando com muita raiva. Eu queria gritar por ajuda, mas eu tinha medo de atrair de novo aquele bicho. Porém, debaixo daqueles escombros, o meu oxigênio iria acabar. Eu tentei mover os escombros, porém eram muito pesados. Foi quando que, por milagre, eu escutei alguém perguntando se tinha alguém na casa. Eu gritei por ajuda. Eu escutei vozes de várias pessoas e começaram a remover os escombros até que eu vi um homem que morava na minha rua. Eles me perguntaram o que tinha acontecido, porém eu não conseguia falar, pois eu estava em estado de choque. Por sorte, eles estavam voltando de uma festa quando viram que minha casa, parte dela, estava desmoronada. Como um deles conhecia a dona da casa, logo eles estranharam e perceberam que algo errado estava acontecendo. Após me resgatarem, eles chamaram os bombeiros e eu fui levada para o hospital. Por sorte, eu tive somente escoriações, não havia quebrado nenhum osso de meu corpo. Quando eu estava mais calma, o médico perguntou o que havia acontecido. Eu disse que um touro bravo fez aquilo. Foi a melhor desculpa que eu consegui inventar naquela hora. Eu tinha medo de contar o que realmente aconteceu naquela noite, que eu tinha visto uma criatura sobrenatural, pois eles não acreditariam e poderiam pensar que eu estava louca, e nem eu sabia direito o que era aquilo. A dona da casa, coitada, levou prejuízo e ficou preocupada comigo, mas eu disse que eu estava bem. Eu ainda não tinha acreditado que tudo aquilo havia acontecido. Uma colega de trabalho me chamou para morar com ela por uns tempos, até eu conseguir outra casa para alugar. Eu pensava naquele episódio todos os dias. Eu nunca tinha visto um animal tão estranho. Mas após um tempo eu pedi demissão. Eu não aguentava mais ficar naquele povoado. Já estava me fazendo mal me lembrar daquilo todos os dias. Eu voltei para a capital, Vitória. Depois de alguns anos, vendo vídeos e depoimentos, eu descobri que aquilo que tentou me matar soterrada era um lobisomem. Acredite ou não, aquele bicho é um ser racional. Até hoje eu tenho pesadelos com aquela noite. E devido a isso, eu desenvolvi um estresse pós-traumático. Eu tive que passar por alguns psicólogos até eu conseguir ter uma vida um pouco mais saudável. Mas a lembrança daquela noite perdura todos os dias.